Olá, no vídeo de hoje a gente vai apresentar sobre o módulo de elasticidade do concreto, composto o grupo por Giovanni. Rafael Cielo. Pedro Pandini. Eu, João Vitor. Esses são os temas que serão abordados no nosso trabalho. Primeiramente, a gente vai introduzir o que é um módulo de elasticidade e, após isso, a gente vai mostrar os nossos experimentos e os materiais utilizados para o desenvolvimento dele. Então, vamos lá. O módulo de elasticidade ele é uma das propriedades mecânicas fundamentais do concreto, que demanda uma atenção especial durante o processo do projeto estrutural. Isso se baseia na premissa de que as estruturas, ao serem expostas a carregamentos e forças naturais, podem sofrer deformações, que por sua vez podem desencadear patologias estruturais, como fissuras, por exemplo. Aqui, nós temos um exemplo da aplicação do concreto com módulo de elasticidade definido e dimensionamento específico para estruturas esbeltas e grandes vãos. Próximo. O que é o módulo de elasticidade? O módulo de elasticidade ele é muito conhecido também como módulo de Young, em resistência dos materiais. E o módulo de elasticidade ele é definido como uma propriedade que se dá pela relação entre a tensão e a deformação. O módulo de elasticidade ele cresce em uma forma linear após você exercer um carregamento sobre ele, e após a retirada desse carregamento, ele decresce em forma linear até seu estado original. E no século XVII, Robert Hooke, após estudar muito, viu que nem todos os materiais cresciam linearmente. A partir de certo ponto, o material ocorria uma deformação. E após a retirada desse carregamento, a deformação permanecia. E essa é a lei de Hooke. Próximo. E onde que está a física em tudo isso? A física está nas propriedades do material, chamado de módulo de elasticidade. E possui as unidades de tensão como quilopascal, megapascal e gigapascal. O valor ele pode variar bastante dos materiais. Como o aço, por exemplo, tem módulo de elasticidade de 200 gigapascal. E da borracha, somente 0,7 megapascal. E nós também temos várias fórmulas físicas para desvendar todas essas variações, como a variação de comprimento, deformação, tensão normal média e a lei de Hooke. E além dessas, temos o conhecido coeficiente de Poisson, que é a relação entre a deformação transversal e a deformação longitudinal, cuja fórmula é a deformação transversal, a variação de deformação transversal sobre a deformação transversal inicial, e vezes a deformação longitudinal, a variação de deformação longitudinal sobre a variação longitudinal inicial. Próximo. Bom, dando continuidade, então, ao módulo de elasticidade, que basicamente consiste no coeficiente de proporcionalidade entre tensão e deformação, no gráfico ao lado, a gente consegue entender um pouco melhor essa relação entre a pasta de cimento hidratada, que é a matriz do procedimento, o agregado e o principal, o concreto. O agregado e a pasta de cimento, eles vão apresentar comportamentos lineares durante o procedimento, e o concreto, ao contrário disso, apresenta um comportamento não linear, por conta do seu rompimento, a partir do momento que ele entra no encaminhamento para a fissura, para o rompimento. Tendo em vista agora um pouco os nossos ensaios, vou voltar para outra tela. Primeiramente, o ensaio estático, nele a gente vai conseguir obter o módulo de elasticidade, encontrando o módulo de deformação de tangente inicial e de deformação secante. Para explicar um pouco melhor isso, vou colocar o gráfico novamente. Com a flechinha eu vou mostrar. Na linha do concreto, por exemplo, a gente vê que até certo ponto ele apresenta um comportamento linear. E até esse determinado ponto a gente consegue encontrar um módulo de deformação tangente inicial, conhecido como ECI, porque a gente tem um carregamento de até 30% da tensão no ensaio de compressão. A partir desse momento, o concreto já se encaminha para sua deformação e, teoricamente, para o seu rompimento. Assim, a gente já encontra um outro módulo de deformação, que é o módulo de deformação secante. Esses ensaios, tendo em vista o ensaio estático e o ensaio não destrutivo, a gente depende principalmente do tamanho do corpo de prova e de todo o ciclo de pré-carregamento. Tudo isso se diz na NBR 6118.
onde essa norma fixa os requisitos básicos exigíveis para o projeto de estruturas de concreto simples, armado e protendido. Por conta da característica heterogênea do concreto, o módulo de elasticidade ele varia de acordo com alguns fatores, sendo eles os principais: agregados, cimento, água, mistura, carregamento, presença ou não de aditivo. E para explicar um pouco melhor sobre esses materiais e esses fatores, vou começar com o agregado. O agregado, tendo em vista os materiais de alta densidade, como granito, basalto, rochas vulcânicas, eles apresentam uma alta densidade e, teoricamente, uma baixa porosidade. Isso influenciará positivamente no módulo de elasticidade do concreto. Ao contrário disso, arenitos, calcários e cascalhos, que são materiais de baixa densidade e, teoricamente, alta porosidade, vão influenciar de forma negativa no módulo de elasticidade de concreto. Para explicar um pouco melhor, o agregado em nosso experimento, por exemplo, é a parte bruta do experimento, tendo em vista a areia e a pedra brita. Esses materiais, os agregados no caso, eles vão afetar o módulo de elasticidade, mas não vão impactar significativamente na resistência à compressão do material, no caso o concreto. Tendo em vista outro fator importante, a matriz, que é a pasta de cimento hidratada. Ela tem uma relação diretamente proporcional entre a porosidade e o módulo de elasticidade. É um passo aí no nosso experimento que a gente precisa cuidar bastante: o nível de hidratação do cimento, o teor de ar incorporado e adições de minerais. A partir disso, nessa relação entre matriz e agregado, a gente entra no processamento, onde envolve a mistura da matéria-prima, a moldagem, os acabamentos do corpo, processo de cura e a remoção dos moldes. No geral, a gente precisa controlar bastante esse procedimento para principalmente controlar o processo de cura do concreto e evitar a segregação. O que é a segregação? É o vazio que fica entre os agregados, podendo aí ocasionar fissuras. Esse processo de cura, a gente precisa preparar o corpo e deixar ele 28 dias dentro da água, porque a gente precisa evitar que o material perca a umidade para o ambiente e também encontrar ali as relações de liberação de calor. Processamento de cura, que entra no processamento do experimento, muito importante aí para a gente tá tendo atenção. Após todo esse preparamento, a gente entra no ensaio. O ensaio, tendo em vista os corpos de prova cilíndricos, eles precisam ter uma proporção de 2:1 entre a altura e o diâmetro, e é muito importante, após o ciclo de pré-carregamento, a gente cuidar na velocidade de carregamento que será feito no experimento, no caso na máquina, que o Giovanni comentará um pouco mais à frente. Se a gente apresentar um carregamento com velocidade baixa, a gente ocasiona a fluência do concreto, que reduz o módulo de elasticidade. E se a gente provocar uma velocidade alta no carregamento, os resultados vão ser superestimados. Então, assim, a gente consegue encontrar uma velocidade intermediária de carregamento da máquina, trabalhando ali entre 0,15 a 0,45 MPa por segundo. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de ensaio que a gente tem para fazer no concreto, para encontrar o módulo de elasticidade dele. O primeiro, que para a gente é o mais importante porque é o que nós fizemos na prática, é o método de ensaio de compressão uniaxial estática. Ali a gente tem 4 imagens, A, B, C e D, que respectivamente são flexional, torsional, longitudinal e planar. São os apoios diferentes que a gente consegue fazer. Nesse método, a gente apoia o nosso corpo de prova numa prensa hidráulica desses diferentes apoios que tem ali, e você mede a tensão de deformação e obtém o módulo de elasticidade. Esse método ele é destrutivo, então quando a gente usa ele para fazer o ensaio, a gente vai perder o corpo de prova, a gente vai romper ele e não vai mais poder usar. É por isso que existem outros dois métodos que não são destrutíveis, que é o método de ultrassom e o de ressonância de frequência natural. No de ultrassom, o método envolve o uso de ondas ultrassônicas para determinar o módulo de elasticidade do concreto, com base na velocidade das ondas ultrassônicas através do concreto. Então, a gente coloca 2 sensores, um de cada lado do nosso corpo de prova, ou lateralmente, e aí eles emitem uma onda ultrassônica, e a velocidade que ele demorar para ir até um ponto e voltar novamente é com esse cálculo que eles encontram um módulo de elasticidade. E esse método é bom também porque você consegue ver o tamanho das fissuras e calcular quanto de fissura tem no seu concreto, para você saber a qualidade dele.
E o método de ressonância de frequência natural usa a amostra de concreto, a amostra de concreto submetida a vibrações naturais e a frequência natural de vibração é medida. Com base nessa frequência, o módulo de elasticidade pode ser determinado usando equações específicas que relacionam a frequência natural com as propriedades elásticas do material. Então, nesse ensaio, coloca o corpo de prova num aparelho, com um martelinho específico dessa máquina, você dá uma batidinha no corpo de prova, ele vai realizar a frequência natural dele, e aí com isso a gente encontra o elástico do concreto, o módulo elástico. Próximo. Bom, os materiais do nosso ensaio foram um corpo de prova de concreto FCK 30, então o mínimo que se espera dele era 30 MPa, e uma prensa hidráulica EMIC DL 30.000 newtons. Próximo. O traço do concreto que nós usamos para fabricar o corpo de prova foi na proporção 1 de cimento para 1,49 de areia, 2,60 de brita, 0,48 de água. Próximo. Agora na fabricação, a gente misturou todos aqueles materiais ali, todos dentro da betoneira, em torno de 3 minutos, e o nosso concreto já estava homogêneo do jeito esperado. Próximo. Realizamos o slump test dele, que consiste em ver a trabalhabilidade do concreto para ver se ficou bom, se ele está fluido o suficiente. Encontramos um resultado de 100 milímetros. Próximo. Moldamos os corpos de prova, passando um óleo desgripante primeiramente, para depois facilitar a retirada do concreto e facilitar a limpeza também. Próximo. Depois de moldar os corpos de prova, nós deixamos em uma cura, que consiste em deixar uma banheira com água e cal por 28 dias, para que ele hidratasse sem perder a umidade para o ambiente, para manter as melhores qualidades possíveis para o nosso concreto. E para realizar o teste, a gente precisa fazer uma regularização nas bases do corpo de prova, para que ele fique bem retinho na prensa. Então a gente usa essa máquina, que ela lixa as bases do corpo de prova. Próximo. E assim ficaram nossos corpos de prova, regularizados e prontos para o ensaio. E dando continuidade ao que os meninos falaram, agora a parte do ensaio. A gente tira o corpo de prova da água com cal e coloca esse instrumento essa cinta de elástico nele para poder prender, pulando para a segunda imagem, para poder prender o aparelho que vai medir o módulo de elasticidade do concreto. Que ele vai, no próximo slide eu vou explicar melhor, mas ele basicamente vai colocar a carga 3 vezes, de 6 toneladas, e para medir o módulo de elasticidade, né? Ele vai fazer a média dessas três vezes que vai aplicar a tensão, para poder daí fazer a ruptura total, que é na próxima foto. Próximo. E aqui é um vídeo do ensaio. Agora, passando para a tabela dos resultados, a gente consegue ver bem certinho aqui, ó, que ele, na linha vermelha, ele sai do zero e aí ele aplica 6 toneladas, ó, o mouse passando em cima ele aplica 6 toneladas e fica durante 1 minuto, como a gente viu no vídeo, aí ele desce a carga. Aí ele vai fazer isso 3 vezes repetidamente, para na última vez poder aplicar toda essa força, dos 6.000 toneladas, 6 toneladas no caso,
e depois aplicar a força de ruptura total, que vai ser de 31.930 toneladas. Próximo. Aí na parte dos resultados aqui, ó, a deformação no nosso corpo de prova foi muito boa, tendo em si a deformação dele de 1,1665.9 micrômetro, que seria, no caso, a deformação. Agora, o nosso modo de elasticidade dele, que ele também, a máquina dá essa resposta para a gente, é de... Volta o slide só um minutinho. É de 39,87 MPa, que é o modo de elasticidade, é esse número aqui. Passo para o próximo. Próximo. E daí o que a gente pode concluir com tudo isso? Que os resultados obtidos são muito bons, é bem satisfatório. Em conversa com o professor de materiais de construção do curso de Engenharia Civil da UTFPR Toledo, o Carlos Balestra, ele falou que os nossos resultados foram bem satisfatórios, devido ao manuseio do nosso concreto, de todo, como o João explicou anteriormente, da matriz, dos nossos agregados, foi um manuseio muito ótimo, o resultado foi bem excelente, e a importância dessa propriedade mecânica fica evidente no contexto estrutural do projeto, né? De qualquer prédio que você vai construir, qualquer casa, tem que sempre fazer essas contas para evitar, né? Tipo, evitar a prevenção de patologias estruturais, como fissuras, entre outros, tanto até as famosas bicheiras no concreto, né? Que é um fator aí que influencia bastante no projeto estrutural de prédios, casas e tudo mais. E aí em cima eu coloquei uma imagem para vocês que é de um edifício que foi construído em 2021, que é o edifício Leopoldo, que ele empregou um concreto com modo de elasticidade de 48 MPa. Isso é um recorde, se eu não me engano, é um recorde mundial de MPa, ou brasileiro, que é tipo um valor muito bom, tendo em vista tipo que é um prédio e que tipo, isso evita muitas patologias que podem acontecer no futuro. Então, o nosso ensaio deu 39,2 MPa, e isso é tipo assim, muito satisfatório para um ensaio feito em apenas um corpo de prova. Pode passar. Aí aqui está um vídeo, um QR Code, né, do vídeo do ensaio, para quem quiser ver melhor depois. É um ensaio, daí tá lá no YouTube certinho, daí dá para salvar, dá para tirar print, até tirar como ideia. E aos próximo é a referência de tudo que a gente usou. E foi isso. Muito obrigado aí por quem assistiu. Esse foi o trabalho do grupo do Pedro, do Giovanni, do Vitor, do João Vitor e do Rafael, de Física 2.